Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou passar uma receita para vocês de um bolo Red Velvet, que traduzindo significa veludo vermelho. Por que tem esse nome? Porque a massa ela é tão fofinha e ela fica parecendo um veludo mesmo. Então olha, nós vamos utilizar essa forma pra gente. Então você forra ela com papel manteiga, não precisa untar, tá? Você recorta o papel manteiga no formato da forma e você não precisa untar. Então assim, nós vamos, é um bolo, até a massa é prática de fazer, que se você não quiser usar batedeira, nem precisa, pode ser feito até na mão. Então, o primeiro passo é o leite que você for utilizar, tá? Que já está a medida certa aqui, que é 300 ml de leite. Então você vai fazer um buttermilk, que a gente fala, a gente coloca ou 2 colheres de vinagre branco, tá? Ou limão. Aqui eu já coloquei porque enquanto isso ele vai talhar, né? Na verdade ele vai azedar. Então vai se transformar num buttermilk para a gente utilizar aqui nessa massa. Aí a gente deixa ele aqui para ele poder chegar. Eu já fiz agora, antes para ele, até na hora de utilizar aqui, ele já está na consistência que a gente precisa. Então, olha, nós vamos começar. Olha, 3 ovos inteiros. A massa não é difícil, tá? Vocês acompanham aqui comigo. Nós vamos colocar manteiga, tá? Tem gente que coloca óleo, tem gente que coloca manteiga sem sal, tá? Se você não quiser utilizar manteiga, você pode utilizar óleo. Óleo de soja, o óleo que você quiser. Óleo de canola, óleo de milho, tá? Então aqui, olha, nós vamos começar. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou utilizar aqui, de início, o mixer, tá? Não vamos utilizar batedeira. Nós vamos misturar aqui os ovos com essa manteiga com o mixer. Então vocês acompanhem aqui. Aí, gente, agora nós vamos, não bater muito não, nós vamos acrescentar aqui o açúcar, tá? Esse bolo eu vou fazer com açúcar, porque é um bolo especial para o Natal, tá? Então vocês acompanham aí, nós vamos colocando o açúcar, aqui eu tô utilizando o glacúcar, tá? Que é o açúcar de confeiteiro glacúcar. Aí depois eu passo as medidas certinhas para vocês lá na descrição, tá? Aqui na descrição do vídeo eu passo para vocês. Então assim, é um bolo até prático de fazer, porque a gente pode fazer na mão. Eu utilizei o mixer aqui nas gemas com a manteiga para poder ficar bem derretidinho. Aí a massa é até rápida de preparar. Então, olha só, nós vamos fazer 2 vezes essa receita, tá? Porque é um bolo, vou explicar para vocês, é um bolo que você não pode fazer ele alto para dividir, para poder colocar o recheio. Por quê? Ele fica tão fofinho, tão esfarelado, que você não consegue fazer isso, ele vai quebrar todo. Então é preferível você fazer 2 vezes, se você não tiver 2 formas iguais ou 3. Aqui eu vou fazer com 2. Então, se você não tiver 2 formas do mesmo tamanho, o que você tem que fazer? Você faz um, espera esfriar, tira e faz outro, tá? Para você fazer com 2 camadas, tá? Olha que maravilha que vai ficando, gente. Isso aqui é só as gemas, a manteiga e o açúcar. Tá? Aqui eu vou utilizar o açúcar porque é um bolo especial de Natal. Se você quiser outras receitas sem açúcar, tem no canal também, com adoçante culinário. Porque tem pessoas que às vezes não tem restrição de açúcar, né? E querem uma receita tradicional, preparada
com açúcar normal. Ó, vendo aqui? A gente bate, ó. Olha que beleza que fica a massa. Olha que coisa mais linda que fica essa massa, essa base. Aí agora, gente, nós vamos peneirar aqui a farinha de trigo, e vamos agregando esse leite que a gente colocou aqui para talhar com o vinagre ou o limão. Então aqui, gente, olha, eu já peneirei, mas já vamos peneirar de novo, tá? Aos pouquinhos. Uma colher aqui. Nós vamos peneirar essa farinha que já tá medida aqui, tá? Eu já medi. 350 gramas de farinha de trigo, tá? Então a gente eu já peneirei, mas é bom peneirar de novo, porque se tiver alguma bolinha, algum gominho. Aí depois vocês vão acompanhando aqui. Já tem várias etapas, tá? Eu já liguei o forno ali, tá? 180 graus, porque na hora que ir pra lá não demora muito pra assar também não. Dependendo do forno, né? Vamos colocar bastante farinha aqui e vamos misturando devagarinho. Tem fermento, mas nós vamos deixar o fermento pro final. Aí aqui uma colherinha de chocolate em pó 50%. Tá? Isso aqui é para acentuar a cor aqui, tá? Aqui, olha, nós vamos peneirar o chocolate aqui junto com a farinha. Então, gente, olha, meu nome é Maria de Carvalho, tá? Se inscreva lá no meu canal, compartilhe, deixa um like, tá? Deixa um comentário, uma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiver dúvida, tá? Olha, agora nós vamos misturar aqui devagarinho. O fermento nós vamos colocar depois. Agora, olha, que nós vamos começar a utilizar o leite, tá? Olha aqui como é que ele ficou, olha. Olha como é que ele fica, ó. O tempo que ele ficou paradinho aqui, ele já atingiu essa consistência que a gente precisa. Olha, nós vamos colocar aqui um pouquinho de leite e vamos mexer. Aqui, enquanto não tem o fermento, você pode mexer mais rápido, tá? Fica uma massa maravilhosa. Mexe assim de baixo para cima. Igual eu falei, não precisa de você utilizar a batedeira se você não quiser. Tá? Dá para fazer a massa aqui, ó, assim. Gente, agora nós vamos colocar aqui umas gotinhas de baunilha, tá? Umas gotinhas de baunilha. E nós vamos colocar aqui o corante vermelho, tá? Corante em gel. Aí a quantidade de corante vai depender da tonalidade que você quer que o seu bolo fique, tá? E o chocolate que a gente colocou aqui foi para acentuar aqui o tom de vermelho. Olha, gente, que maravilha que fica. Tá vendo? Olha que massa maravilhosa. Fica uma massa sedosa.
Mistura bem, para não ficar nada aqui no fundo sem misturar, tá? O foueiro é bom por isso, que a gente já mexe lá, né? No fundo aqui você consegue mexer bem ali. A gente ainda tem um pouquinho de leite, ó. 300 ml de leite, de buttermilk, né, que a gente fala. A gente utiliza ou vinagre ou limão para ele chegar na textura que a gente precisa. Fica uma massa tão fofinha, gente. E nós vamos fazer 2 vezes, mas aqui eu vou mostrar para vocês só uma que tem necessidade de gravar 2 vezes a mesma massa, né? Não dá pra, o ideal é você não dobrar aqui a quantidade. Eu prefiro, você faz uma de cada vez, porque você não erra, entendeu? E até porque você ia precisar de um bol exagerado, de grande, e aqui não. Você fazendo desse jeito, você tem certeza aqui das medidas certinhas que você está utilizando, né? Então, gente, olha, vou pôr mais um pouquinho de corante aqui para ficar num tom bem vermelhinho. O que ficou faltando aqui, gente? Olha, o fermento, tá? Está na hora da gente colocar o fermento. É 1 colher e meia, 1 colher de sopa e meia de fermento. Olha, gente, ó, olha a tonalidade. Se você quiser mais claro, mais escuro. Aí aqui, gente, eu vou colocar o fermento, ó. Misturar devagarinho e colocar na forma. Massa bem prática de fazer. E o resultado depois é maravilhoso, tá? Depois do bolo prontinho. Aí, enquanto o bolo vai assar, nós vamos fazer um recheio. Tá? Um recheio de cream cheese. Tá? Nós vamos fazer um brigadeiro de cream cheese. A gente deixa ele lá no forno. O tempo de forno vai depender do seu forno. Olha, nós vamos utilizar essa forma. Já tá na hora da gente passar pra cá. Ó. Olha que massa, gente, maravilhosa. Essa forma tem 30 por 30, tá? Você mede por dentro. Tá? Como nós vamos utilizar aqui 2 bolos, ela não precisa ficar alta demais, senão nós não vamos dividir essa massa para poder colocar recheio, tá? Nós vamos colocar ela vai assar, nós não vamos dividir, porque é uma massa que fica desmanchando, esfarelando no caso, né? Tão fofinha que ela fica. Olha, gente. Vendo? Agora nós vamos levar para o forno rapidamente, para o fermento não perder o efeito aqui. E a gente já volta. A gente já vai adiantando aqui, preparar o recheio. A gente dá uma batidinha assim para tirar o ar. Tá vendo? Fica cheio de bolhas de ar. Agora nós vamos levar para o forno e a gente já volta. Só, enquanto o bolo está assando, nós vamos preparar o recheio. Olha só, leite condensado, tá? Nós vamos misturar isso tudo aqui antes de ligar o fogo, tá? E as medidas certinhas vai aqui embaixo na descrição, tá? 2 latas de creme de leite, 2 caixas de creme de leite. Não precisa estar gelado, né? Se tiver em temperatura ambiente, até melhor. Leite em pó, tá? Nós vamos colocar aqui, vai dar mais ou menos umas 60 gramas, 6 colheres, tá? A medida certinha depois vai lá. Aí aqui nós vamos misturar essa primeira parte aqui, misturar com fouet, para poder ficar bem aqui
agregado os ingredientes antes de ligar o fogo, porque senão esse leite em pó aqui vai ficar cheio de pelotinhas, cheio de gruminhos aqui. Então, gente, ó, na primeira parte nós vamos utilizar esse aqui. E aqui nós vamos colocar 100 gramas de chocolate nobre picadinho, tá? Eu estou utilizando um chocolate nobre, eu estou utilizando esse aqui, ó. Essa barrinha, ela tem 80 gramas. Como pede 100 gramas, eu tive que usar mais um pedacinho dessa aqui, tá? Para fazer 100 gramas de chocolate nobre. Não coloca cobertura não, porque vai mudar o gosto, né? Mas se for um bolo especial para festa de final de ano, de Natal, ou se você estiver fazendo encomenda, nada melhor do que prezar pela qualidade, né, gente? Seu cliente vai agradecer. Então, ó, nós vamos misturar bem aqui. Esse chocolate aqui nós vamos botar daqui a pouquinho. Nós vamos colocar na hora que tiver fervendo aqui. Outra coisa, o cream cheese que nós vamos utilizar 300 gramas. Então tem duas embalagens de 150. Só que esse aqui nós vamos colocar depois que o brigadeiro estiver pronto, tá? Estiver esfriando, nós vamos bater esse cream cheese na batedeira e vamos agregar esse brigadeiro no cream cheese, porque o que vai prevalecer aqui é o recheio do cream cheese. Nós estamos colocando um pouquinho de chocolate até para dar uma consistência esse brigadeiro, ficar mais firme e dar um sabor também. Não vai prevalecer muito o sabor do chocolate, porque o recheio é cream cheese. Então vamos lá. Nós vamos ligar aqui. Ó, já está bem misturadinho os 3 primeiros ingredientes, tá? Então nós vamos ligar aqui. E vamos atingir um ponto. Não precisa ser aquele ponto de brigadeiro de enrolar, porque é para recheio. Mas não pode ser também um recheio muito mole, tá? Vai ser um recheio nem muito mole e nem muito firme, como se fosse para enrolar os brigadeiros. Vamos aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho a potência e nunca parar de mexer, porque senão ele vai grudar aqui no fundo, vai queimar, tá? Ainda mais se você não tiver assim treinado a fazer, né, um brigadeiro, você não pode parar de mexer. Tem que mexer aqui sem parar. Não deixar ele grudar aqui no fundo. No fogo médio, nem muito baixo e nem muito alto, tá? Se você fizer no fogo muito baixo, ele vai ficar puxento, assim, vai ficar, né? E se você fizer no fogo muito alto, ele vai queimar. Aqui nós estamos fazendo leite condensado, vocês viram, creme de leite e leite em pó. Depois nós vamos agregar o chocolate. Por último, depois que ele esfriar, nós vamos agregar o cream cheese. Nós vamos levar o cream cheese na batedeira e vamos agregando. Aí vocês vão acompanhar comigo o passo a passo. Gente, eu já volto mostrando para vocês o ponto aqui, tá? Se não ficar muito tempo, o vídeo não ficar muito longo, eu já volto aqui mostrando para vocês como que vai ficar o ponto aqui, tá? Agora, chegou nesse ponto aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Nós vamos agregar aqui o chocolate, tá? Ó. Vamos misturar até o chocolate derreter. Que a gente baixa bem a potência aqui no fogão, tá? Pra você chegar no ponto que precisa.
vendo? Ele não pode ficar muito firme igual o brigadeiro soltando de fundo da panela para enrolar, que não é, nós não vamos fazer o brigadeiro de enrolar, né? Isso aqui é um recheio. Depois nós vamos agregar o cream cheese aqui. E a gente tem que mexer até dissolver esse chocolate. Gente, pelo amor de Deus, usa chocolate nobre, tá? Não usa o chocolate cobertura, porque por causa do gosto, né, que muda. Aqui, quando você vai fazer um recheio e você utiliza o chocolate nobre, você não precisa fazer temperagem, nada disso. Como se você fosse fazer um bombom. Aqui é pro recheio, então não precisa de temperagem. É só agregar ele aqui no seu recheio, que ele já vai se transformar no recheio gourmet. Olha, gente, ó. Tá vendo? Tem que misturar até você ver que não tem mais nem um pedacinho de chocolate aqui inteiro aqui. 100 gramas de chocolate aqui para essa quantidade. Você pode usar a marca aí, vai do seu gosto, né? Vou misturar aqui agora até a hora de desligar para a gente passar por um refratário e esperar esfriar para depois a gente misturar o cream cheese. Depois vocês vão acompanhar. Então, gente, olha, lembrando, se inscreva lá no meu canal, tá? Dê um like, compartilhe, deixe um comentário, deixe uma sugestão, uma crítica, que as críticas também são bem-vindas, né? Através das críticas a gente consegue avaliar o nosso próprio trabalho. Então é importante. Meu nome é Mariede Carvalho, para quem não me conhece, né? Eu estou aqui preparando esses vídeos para vocês, cada dia uma receita maravilhosa, com muito amor e dedicação para vocês aqui. Olha que maravilha que vai ficar esse bolo, gente, com esse recheio. Olha, gente, ó, é esse o ponto, ó, quando você joga, ele cai assim, ó, tá vendo? Ó. Ele não se desfaz ali em cima, tá vendo? Você pinga ele aqui em cima do seu próprio recheio aqui na panela e ele não se desfaz com facilidade. Tá na consistência maravilhosa. E depois nós vamos utilizar ele depois de frio. Vendo, gente, ó, agora vamos desligar aqui e vamos misturar aqui com fouet para ele poder ficar bem brilhoso, tá? Ó. Quanto mais você misturar aqui, mais bonito ele fica. Olha só, vendo, pessoal? Vou virar um pouquinho para vocês poderem ver. Olha, você joga aqui, ó, e ele não se desfaz, ele fica uns montinhos ali em cima. Um creme encorpado. Agora nós vamos passar para um
para esse pirex aqui, ó, para ele poder esfriar. A gente deixa esfriar e depois a gente leva para a geladeira um pouquinho. Não pode levar ele para a geladeira muito quente, não. Então assim, gente, a receita tem várias etapas, né? E a gente tem que respeitar essas etapas e preparar por etapas, porque senão a receita não sai do jeito que a gente precisa, né? Mas vou virar para vocês verem, ó. Tá vendo? À medida que ele vai esfriando, ele vai encorpando mais, ó. Tá vendo? Na hora que ele esfriar, olha isso. A gente precisa deixar ele esfriar totalmente para depois a gente misturar o creme cheese, para o creme cheese não sumir aqui no meio, né? Agora vamos colocar aqui um filme plástico em contato, para ele não criar aquela nata, aquela pelinha aqui, né? E vamos levar para esfriar. E a gente dá sequência, depois eu volto mostrando para vocês aqui essa maravilha aqui, né? Então nós vamos cobrir aqui, ó. Vamos colocar um filme plástico aqui, em contato aqui. Assim, ó. Desse jeito, gente. Tem que encostar o plástico aqui, o filme plástico aqui no doce, no brigadeiro. Olha isso, gente. Tá vendo? O chique. Agora vamos esperar ele esfriar. E a gente já volta dando sequência aqui no nosso recheio. Até daqui, pessoal, olha só. Enquanto o recheio está esfriando, eu vou bater um chantilly, tá? Para fazer a finalização do bolo. Então, eu vou bater aqui na batedeira. A gente tem que deixar ele ficar bem gelado de um dia para o outro na geladeira, tá? Você não pode bater ele em temperatura ambiente porque não vai dar certo. Aí a quantidade vai depender da quantidade de chantilly que você precisa, da decoração que você vai fazer. E outra coisa, se você começar a bater ele a velocidade baixa, fique um tempo na velocidade baixa para poder ele não ficar com muito ar aqui, né? Pessoal, olha só. Eu bati até esse ponto aqui, que é esse que eu preciso bem firme, que eu vou fazer, utilizar o bico de confeitar. Olha só. Você vira assim, ó. Tá vendo aqui? Ele não cai, ó. Tá vendo? É esse ponto bem firme. Então agora eu vou tirar daqui desse bol, passar para esse aqui, um outro aqui, que eu vou desocupar aqui a batedeira, pra gente bater o recheio. Ele grudou aqui na mesa. Vou chegar pra cá.
Para eu poder te mostrar aqui o que eu vou fazer aqui. Aqui, ó, vou passar ele para cá. Vou desocupar o bol da batedeira aqui que eu vou precisar para bater o recheio. Olha o ponto, que maravilha esse chantilly. Aqui eu estou utilizando, gente, o Gran Finale, tá? Tem um ponto maravilhoso que eu vou utilizar na decoração por fora do bolo, né? Olha só, gente. Olha que maravilha de chantilly. Aí eu vou cobrir aqui com filme plástico e vou levar para a geladeira, que eu vou continuar preparando o recheio, tá? Vou continuar preparando o recheio, que agora o recheio está na geladeira esfriando, aquele brigadeiro, para eu bater com cream cheese. Agora vocês vão acompanhar. Então aqui, ó, eu vou cobrir aqui, tá? Dessa forma. Eu já vou levar para a geladeira e a gente volta já preparando o recheio, tá? Daqui uns minutinhos. Oi, gente, olha só. O recheio tá aqui já frio. Nós vamos bater aqui, ó, o cream cheese, tá? Aqui na batedeira. Primeiro, puro. Tá? Nós vamos colocar ele aqui. 300 gramas. 2 embalagenzinhas de 150 gramas. Tá? A marca fica a seu critério. Aqui não interfere muito, não. Tá? Nós vamos bater ele primeiro aqui, puro aqui, para depois ir agregando esse recheio. Então, vocês acompanhem aqui. Eu vou ligar a batedeira aqui. Pra gente começar a preparar até a finalização do recheio aqui. Tá? Vou ligar aqui a batedeira. Mistura aqui, ó, esses que ficam aqui na lateral, né, para ele ficar bem misturadinho, para não ficar nada aqui nessa lateral que não foi misturado. A gente volta a bater mais um pouquinho. Agora, pessoal, nós vamos começar a agregar esse recheio aqui, tá? Esse brigadeiro que nós fizemos, nós vamos, olha como é que ele ficou, ó. Tá vendo? Nós vamos começar a colocar ele aqui, as colheradas e bater, tá?
colocando aos poucos e batendo. Gente, aqui na lateral onde não ficou misturado direito, a gente volta pra cá. Gente, fica um creme, um recheio que você não tem ideia. Que maravilha. Vou bater mais um pouquinho, tá? Pra depois a gente voltar com ele pra cá. Agora, gente, nós vamos voltar com ele para o pirex, tá? Vamos voltar com ele para o pirex aqui, tá? E vamos voltar com ele para a geladeira, para ele poder
ficar um creme maravilhoso. Parece que ele perde a consistência, mas não perde, vocês vão ver depois. Tá, então aqui, ó, nós vamos tirar. Olha, gente, olha o creme. Olha que maravilha de recheio, olha isso. Nós vamos levar ele para gelar novamente, para nós usarmos no bolo. Nosso bolo Red Velvet. Esse recheio você pode usar em outros tipos de bolo, tá? Em outras preparações. Vou pra cá. Vou demonstrar para vocês aqui. Olha isso, gente. Que creme espetacular para a gente fazer, para a gente colocar em bolo. Olha, na hora que gelar, ele vai ficar ainda mais consistente. Vai dar até para usar com bico de confeitar. Tá? Então aqui nós vamos, olha só. Vendo que maravilha? Isso que gelar eu mostro para vocês a consistência. Eu vou cobrir ele novamente aqui. Tá? Plástico em contato, assim, ó. E vou voltar com ele para a geladeira. Depois a gente, as etapas já estão todas prontas. Os bolos assados, o recheio pronto, o chantilly batido, tá? E agora só falta chegar na temperatura correta pra gente montar o bolo, rechear e decorar. Olha só, tá? Vou levar pra geladeira e depois a gente volta. Pessoal, o bolo esfriou, tá? Agora aquele recheio que a gente levou pra gelar, nós vamos colocar aqui, ó. A gente começa fazendo assim nas laterais. Coloquei num saco de confeitar com bico 1M, tá? Pitanga. Você pode usar o bico que você quiser, tá? Mas aqui eu tô usando esse. Já comecei a fazer para não perder muito tempo aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais, tá? Isso aqui não é difícil de fazer. Fazendo assim, ó, conchinhas. Depois nós vamos colocar a outra parte do bolo aqui em cima, que já tá assada aqui do lado, ó. Tá vendo? Aperta e puxa. Vim colocar com a colher, mas eu acho que ele fica mais, ele fica mais assim certinho aqui. Vou colocar a camada bem generosa aqui de recheio. Eu vou colocar mais recheio aqui no saco e já volto. Olha só, pessoal, como que ficou o recheio por dentro. Agora nós vamos colocar a outra parte aqui do bolo em cima, que tá aqui do lado, tá? Nós vamos colocar a segunda parte aqui agora. Maravilha que ficou esse recheio. Tá vendo? Agora nós vamos continuar aqui. Pessoal, olha só, colocamos a segunda parte aqui, tá? E agora nós vamos tirar aqui o papel manteiga que nós colocamos aqui em cima. Porque fazendo isso, o que que acontece? Ele não queima, tá? Não corre o risco de queimar. Olha só, agora nós vamos levar ele para a geladeira um pouquinho, tá? Porque ele tá assim tão fofinho que eu vou deixar ele gelar um pouquinho para depois a gente finalizar, a gente confeitar ele,
tá? Olha como é que ele tá soltando os farelinhos, assim, de tão fofinho que ele tá. Então, assim, nós vamos decorar ele com chantilly, tá? Aí agora nós vamos deixar ele gelar um pouquinho, para ficar mais firme aqui, pra gente poder finalizar, tá bom? Até daqui a pouquinho eu volto mostrando para vocês a finalização. Até daqui uns minutos. Pessoal, vamos dar continuidade aqui na decoração do bolo. Eu comecei, agora eu vou mostrar para vocês o bico folha, tá? E o chantilly. Eu ponho uma camadinha aqui em volta primeiro, bem fininha. E depois você faz essa finalização aqui. Sempre limpando aqui o bico, tá? Vendo? Aí aqui, ó, a gente finalizou, né? Aí eu comecei a colocar aqui umas arvorezinhas. Como é que eu fiz elas? Eu dividi casquinha de sorvete no meio para poder colar aqui. E com o próprio glacê, com o próprio chantilly, eu tingi de verde pra gente poder fazer esse aqui. Essas decorações aqui. Então aqui em cima, nós vamos fazer aqui, ó. Que nós vamos colocar bastante morango aqui também. Pico pitanga 1M da Wilton. Porque aqui não precisa detalhe demais, porque nós vamos colocar bastante morango aqui em cima. Então não vai aparecer muito, assim, ficar muito detalhado o seu trabalho de bico, porque nós vamos colocar bastante morango aqui em cima. Mas é bom fazer, né, um acabamento assim bem legal, para poder ficar, né, um serviço apresentável, né? É por isso que a gente vai fazer mais ou menos. Então, ó, nós vamos encher aqui a parte de cima toda. E volta, porque nós vamos colocar morangos frescos aqui. Aí a decoração você pode criar, né? A seu critério. Pode soltar a sua criatividade. É um bolo Red Velvet. Bolo veludo vermelho. Traduzindo, né? Gente, vamos colocar mais chantilly aqui no saco e já volto. Chantilly na geladeira, né? Agora eu voltei aqui para... Vendo, pessoal? Agora nós vamos colocar uns morangos inteiros aqui bem bonitos, tá? Já foi lavado, já estão sequinhos, tá? Higienizados. Então, ó, nós vamos colocar morangos inteiros. Nós não vamos cortar esses morangos não, para ele não ficar soltando água, tá? Escolhe os mais bonitos que você tiver. Capricha.
tirei as folhinhas, lavei bem lavadinho para poder ficar bonito aqui. Então, gente, vamos caprichar nesse bolo Red Velvet. Se fazer sua mesa de Natal maravilhosa. Acompanha aí comigo. Agora mesmo vai estar pronto aqui. Escolhe os morangos durinhos, inteirinhos, mais fresquinhos que tiver, tá? Capricha na decoração. O bolo tem que ficar espetacular. Quanto mais morango você colocar, mais bonito vai ficar. Agora nós vamos acabar de colocar as arvorezinhas, tá? Que a gente fez aqui. Vamos botar aqui desse lado. Já mostrei para vocês, né? Então já deixei ela pronta lá secando na geladeira pra gente poder fazer um detalhe aqui. Agora, gente, olha só, eu vou colocar umas folhinhas de hortelã aqui para poder ficar bem
cheiro maravilhoso, tá? E enfeitar, né? Vai aromatizar aqui e vai dar um frescor aqui nesse bolo de Red Velvet. Ó, gente, aqui que eu falei pra vocês. Comprei, achei hortelã no supermercado, bem fresquinha. Olha que maravilha que fica. Vou virar para vocês poderem ver, tá? Vou colocar mais umas folhinhas aqui. Aqui em volta, ó, vou colocar umas folhinhas de hortelã que vai dar um cheiro, um aroma espetacular aqui. E aqui, gente, ó, esse pano vou aplicar um açúcar aqui, tá? Um açúcar de confeiteiro. A gente coloca assim no ralinho aqui, ó. Olha isso, gente. Pra dar aquele toque, né, de neve. Maravilhoso. Acho que não precisa mais, gente. Tá bom. É aquilo que eu falei com vocês, né? A gente pode criar, usar a criatividade, tá? Tem mais duas árvores prontas aqui, mas não cabe aqui não. Então, gente, olha, com esse vídeo maravilhoso, esse bolo Red Velvet, eu não vou partir ele agora, porque ele vai para a geladeira, tá? E aí vocês, olha, fiquem com essa imagem maravilhosa aí desse bolo. Tenho certeza que vocês vão se inspirar para fazer, tá certo? Então, assim, ó, com esse vídeo maravilhoso, eu vou desejando a vocês um Feliz Natal. Esse vídeo é mais uma sugestão, né, de um bolo para o Natal, para colocar na mesa, né, que vai ficar muito lindo. Todo mundo vai amar, eu tenho certeza disso. Então fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo.